ainda havia um plano superior, ou seja, com uma escola superior, que era o plano estratégico. Ou seja, e integraram no PDM. Ou seja, no fundo, o PDM é a estratégia do município para o futuro. Por alguma coisa, os PDMs têm uma vigência superior à vigência dos ciclos eleitorais. Ou seja, porque a ideia para a intrínseca aos PDMs é que pode mudar a Câmara, pode ser hoje uns, amanhã são outros, mas quer dizer, mas o percurso é o mesmo. É evidente que haverá opções políticas. É evidente que se calhar haverá uns que apostam mais na educação, outros apostarão mais na saúde, outros apostarão mais no turismo. É evidente. Mas quer dizer, mas o caminho está definido. O caminho foi definido pelo planeamento e foi definido, neste caso, pelo PDM. Eu até costumo dizer, a título de exemplo, que é muito fácil gerir uma Câmara Municipal com planeamento forte. Neste caso, por exemplo, a título de exemplo, com o PDM forte. Imaginemos, a Cidália, que é uma pessoa ligada à educação, resolve apostar nas escolas. A Cidália resolve apostar nas escolas e na educação. Mas depois não é a Cidália que vai dizer que tipo de escolas é que vamos fazer, nem onde é que as vamos fazer. Quem vai dizer isto é o PDM, porque o PDM já tratou os dados suficientes para nós sabermos qual é o tipo de escola, ou seja, será a jardim de infância, será a escola básica, será a escola secundária, que tipo de escola é que vamos precisar no futuro, e também nos vai dizer para onde é que a Marinha vai crescer ou para onde é que será necessário esse tipo de escolas. Ou seja, tudo isto tem uma justificação técnica para não acontecer. Penso que o Miquel também falou nesta coisa. Nós andámos aqui a fazer coisas e depois também não sabemos justificar. Durante muitos anos falava-se que não é na Marinha, de uma maneira geral, não é? Que os saneamentos eram feitos na rua do sobrinho do Presidente da Câmara. Isto é uma coisa que não faz sentido nenhum. Quem decide para onde é que é feito o saneamento são os técnicos. O político, a única coisa que tem que decidir, no fundo, é que se quer investir em saneamento ou não. São opções. São opções políticas, porque têm um pacote de dinheiro para gerir, pá, e se querem investir em saneamento, pá, 10 mil para o saneamento. A partir daí, é para ali que nós vamos crescer. É para ali que se vai fazer o saneamento. Isto também é porque uma questão de economia de recursos, não é? Ou seja, porque se não estamos a fazer saneamento, a título de exemplo, ou estamos a fazer escolas, ou não há população. Pronto, isto era aqui um tema, quer dizer, que saiu um pouco fora daquilo que me tinham pedido, mas era um pouco aqui uma introdução à questão do planeamento e à questão do urbanismo. Relativamente à questão dos licenciamentos. A questão dos licenciamentos, eu só aqui, eu trabalho, nós temos um gabinete aqui na Marinha Grande, quer dizer, de arquitetura, fazemos arquitetura, trabalhamos no país inteiro, quer dizer, o país é tão curto, quer dizer, fazemos trabalhos no país inteiro, fruto de termos nascido aqui na Marinha Grande, acabámos por nos dedicar muito à indústria, ou seja, o que nós fazemos muito é a questão da indústria, mas fazemos todo o tipo de trabalhos e no país todo. E eu consigo, no fundo, ou nós, no gabinete, conseguimos, no fundo, ter uma imagem daquilo que são as diferentes câmaras e de que forma é que é o trabalho das diferentes câmaras. Isto no relacionamento connosco, não é? Ou seja, não vou falar, nem quero falar de questões internas das câmaras municipais, que eu não conheço, quer dizer, eu sei o que é o relacionamento deles e aquilo que para nós funciona melhor ou funciona pior em termos de câmaras municipais. E a percepção que nós temos é que, estranhamente, as câmaras maiores, ou seja, as câmaras das cidades maiores, para nós são aquelas que funcionam melhor. Provavelmente porque temos uma relação mais afastada de todas elas, ou seja, a relação é uma relação muito meio requerimenta, não há uma relação propriamente muito próxima com os técnicos ou com vereadores, não há nada dessas questões, até porque são questões que eu acho que cada vez mais têm tendência a acabar, ou deveriam acabar, não é? É uma relação muito mais fria, ou seja, é uma relação que é por computador, por portal, por todos estes meios. Apenas outra questão aqui. Eu, pessoalmente, acho que os licenciamentos nas câmaras municipais a longo prazo vão acabar. A tendência é acabarem, do meu ponto de vista. Acho que nós, com um planeamento forte, um planeamento que nos diga exatamente o que é que podemos fazer, vamos entrar numa fase, não sei se daqui a 10, daqui a 15 anos, em que os licenciamentos e este tipo de relacionamento com as câmaras municipais vão acabar. E o que é que vai acontecer? Vai haver uma maior responsabilização, que é o que nós queremos, dos técnicos que executam projetos. Esses têm que ser responsabilizados
e cada vez mais a formação destes é maior, ao contrário do que acontecia no passado, e estes técnicos querem ser responsabilizados hoje em dia, cada vez mais, não é? E vai haver um aperto, entre aspas, não é, na questão da fiscalização. Ou seja, é essencial nós vermos a fiscalização daquilo que está a ser feito, e aqui deixo só um parênteses, a fiscalização, do meu ponto de vista, hoje em dia, é mal feita, de uma forma geral. A fiscalização tem que ser entendida mais como um acompanhamento de obra do que propriamente como uma fiscalização. Ou seja, o fiscal da Câmara que vai à obra tem que ser uma pessoa que acompanha a obra. Tem que ser uma pessoa que tão depressa diz: atenção, isto está mal, tem que ser corrigido. Como diz, eu passei lá no dia tal e estava tudo correto, estava tudo bem, estavam a trabalhar bem. Continua. Ou seja, tem que ser este tipo de pessoa. E provavelmente terá que ser uma pessoa com formação superior, com formação na área. Não poderá ser aquilo que nós tínhamos antigamente, que são, tem muita pena, mas que eram os fiscais de obra e só apareciam quando uma pessoa estava a fazer asneira. Isto não pode acontecer. O fiscal tem que ser uma pessoa que vai acompanhar todas as fases da obra. Eu tinha falado que tendencialmente os licenciamentos para mim vão acabar. Eu vou deixar aqui só um exemplo. Por exemplo, aqui ao lado em Espanha até vão acabar por outra questão. Peço desculpa só aqui voltar atrás. Até pelas questões de, muitas vezes nós ouvimos falar, as questões ligadas à corrupção nas câmaras municipais, que também é uma realidade e que é importante acabar com elas. E o papel das câmaras municipais qual vai ser? O papel das câmaras municipais vai ser fazer planeamento, definir exatamente as regras. Se as regras estiverem bem definidas, para que é que nós precisamos de licenciar a coisa? As regras estão bem definidas, eu assumo a responsabilidade, está aqui o projeto, tem que o comunicar, ponto final, parágrafo. Isto é o que já acontece em muitos procedimentos. Outros não, mas na maioria dos procedimentos, e a lei tem vindo nesse sentido, ou seja, a lei tem vindo no sentido de cada vez mais há menos necessidade de licenciamento e cada vez mais o que se faz é apenas comunicar o tipo de obras que vamos fazer. Eu ia dar a título de exemplo aqui ao lado, em Espanha, os licenciamentos não são feitos nas câmaras municipais. Os licenciamentos são feitos na ordem dos arquitetos. Ou seja, porquê? Porque é a ordem que depois vai responsabilizar o arquiteto caso eles estiverem a entrar em incumprimento. O que é que isto permite? Isto também permite soltar a Câmara Municipal para aquela grande vocação que nós estávamos a falar anteriormente. E qual é a grande vocação? É fazer planeamento. Ou seja, porque o licenciamento é um ato administrativo, é como entregar o IRS, entre aspas. É um ato administrativo, não é mais do que isso. O licenciamento é uma coisa muito simples. Nós, aliás, as pessoas dão um grande valor a isto, é o licenciamento, como se fosse assim uma coisa muito importante. E os meus clientes, estou a falar, os meus clientes, o mais importante é fazer o projeto, é construir, é fazer arquitetura. O licenciamento é uma coisa que vai lá no mel, que eu costumo dizer. Tem que se fazer, mas não é nada que seja, é um ato administrativo. E as câmaras municipais têm que entender isso como tal, ou seja, como um simples ato administrativo. E eu, quando digo isto, arritamente com isto, não é uma questão de facilitar, eu acho que sempre temos que ser rigorosos, não é? Mas temos que ver isto também como uma coisa simples, não é aquele bicho de papel que nós vimos há uns anos, que o pluro do urbanismo ou das obras particulares era visto como uma coisa, que toda a gente tinha medo daquilo. Agora, é assim, há problemas, de uma maneira geral, nas câmaras municipais e na questão do licenciamento. O primeiro problema é os prazos. Há prazos na lei que, por norma, não são cumpridos e são para ser cumpridos. Isto é uma competência das câmaras municipais, não há grande coisa, é uma coisa que nem vale a pena falar nisso, é uma competência, se estou em incompetência, não há grande coisa a fazer isto. Agora, o que nós podemos falar, não é? E principalmente esta questão dos prazos, mais se coloca aqui na Marinha Grande, ou seja, quando estamos a falar de indústria, ou seja, a indústria, e aqui na Marinha Grande então é algo que nos orgulha, e que eu me orgulho muito até quando vou para outros sítios, e gosto de dizer que sou da Marinha Grande, tem uma dinâmica fortíssima, tem uma velocidade fortíssima. Ainda hoje tive uma indústria que é grande preocupação em instalar uma máquina em 2019, e estamos a fazer o licenciamento hoje, mas precisamos dele até ao fim do ano, porque senão a máquina não poderá ser instalada. Ou seja, isto é uma dinâmica e o que acontece com as câmaras municipais é que elas, a maioria delas, e eu não estou a falar da Câmara da Marinha Grande, nem quero falar da Câmara da Marinha Grande, a maioria delas tem dificuldade em acompanhar este tipo de dinâmicas. Agora, o que é que, e de que forma é que podemos, e as minhas propostas, no fundo, para tentar
resolver este problema, entre aspas, ou aquilo que eu acho que é importante, será importante implementar nas câmaras municipais e é aquelas onde eu vejo que há mais resultados mais positivos. Primeiro tem a ver com a reorganização e a organização administrativa das câmaras municipais, da forma que é feita a tramitação dos procedimentos, e aqui nós em Portugal também acabamos por ter um problema do meu ponto de vista grande, que tem a ver com o tipo de organização que nós temos nas câmaras municipais. Isto porquê? Porque se nós formos para uma Câmara Municipal como a de Lisboa, que eu não sei quantos funcionários é que terá, mas é uma população enorme, quer dizer, o nível de organização, não é, entre vereadores, chefes de divisão, arquitetos, serviços administrativos, quer dizer, é basicamente igual a uma Câmara, igual à da Marinha. Eu acho que isto está errado. Está errado, sinceramente. Acho que o nível de organização tem que ser diferente para municípios que são diferentes. Isto deveria ser permitido, até porque depois as questões hierárquicas também se põem. Ou seja, enquanto o chefe de divisão tem abaixo de si mais 3 ou 4 pessoas, quer dizer, e tudo isto se repete quando não se devia repetir em câmaras mais pequenas. Acho que a questão, que também foi falada a semana passada, e hoje também que foi aqui falada, a questão da desmaterialização. Isto para nós é essencial, ou seja, enquanto eu hoje em dia tenho câmaras municipais que para entregar o processo nem sequer por lá os pés, ou seja, eu agarro no processo, agarro no meu mail, tenho o processo feito, envio por mail e ele está lá. E a seguir ainda acontece uma coisa pior, sabe o que é? Quando por mail, ou seja, os prazos que estão definidos da lei só são possíveis de cumprir nestes termos. Nós estamos a falar de prazos de 30 dias para dar resposta a um licenciamento. Se nós pusermos a fazer contas assim a grosso modo, se não respondermos por mail, temos que responder por carta. É preciso alguém para fazer a carta, é preciso alguém para pôr o selo e pôr no envelope, a carta tem que ser registada, é preciso mais uma semana para ela chegar às pessoas. Isto é impossível, ou seja, restam-nos 10 dias para fazer a apreciação. Isto não é possível. Ou seja, a lei foi feita com base no pressuposto que era as câmaras vão entrar na questão da desmaterialização. E a questão da desmaterialização implica meios informáticos, formação. E isto é essencial, e acho que já daí nem vale a pena também estarmos a bater muito neste tema. A Rita falou aqui numa questão para nós também, e que nós sentimos muito, que é a questão do fluxo de comunicação. E eu aqui há pouco falei que nós não estamos bem com câmaras de maior dimensão. Porquê? Porque este fluxo de comunicação nas câmaras de maior dimensão é feito de forma automática. Enquanto nós nas câmaras de menor dimensão acabamos por ter que telefonar para lá, pedir para falar com o técnico, pedir para falar não sei o quê, para não sei o quê, e acabamos por falar com o vereador. Nas câmaras de maior dimensão, nós, tipo de exemplo, muitas delas temos acesso a um portal em que sabemos exatamente qual é a situação do processo, com quem é que ele está, se já foi visto, evidente que se calhar a informação que ainda não tramitou e que estará confidencial. Mas também sabemos outra coisa, que é até quando é que aquele técnico tem prazo para ver aquele processo. E nós sabemos exatamente quando é que isto acontece. Ou seja, naquele dia podemos ir consultar e sabemos que se ele não tiver visto o processo, então, qual é o tipo de informação, porque é que ele não viu o processo, porque está doente, porque está de férias, porque não lhe apeteceu, mas sabemos. Quer dizer, isso para nós, esta questão para nós é essencial, até porque nós temos que também dar respostas aos nossos clientes, e para nós é muito complicado. Aliás, imaginem só esta situação. Nas fábricas acontece muito, na indústria, chegarem ao pé de mim, então, e quanto tempo é que isto vai demorar? E eu não faço ideia quanto tempo é que isto vai demorar. Isto é horrível, isto é mais ou menos a mesma coisa que nós chegarmos ao médico e perguntarmos assim, ó doutor, eu tenho isto, então o que é que eu tomo? Olha, toma este medicamento, o máximo que pode acontecer é morrer. Entende? Ou seja, como é que eu, enquanto técnico, posso dar uma resposta que é, olha, não sei, está a ver? Vamos pôr um processo, e depois se calhar temos que ir fazer um telefonema. Isto não pode acontecer, isto não faz sentido nenhum, quer dizer, é o tipo de resposta. Então, se estivermos a falar de uma coisa que há aqui na linha grande e cada vez mais a questão das multinacionais, quer dizer, isto é impossível falar com eles assim. Eu não lhes posso dizer assim, olha, não sei, não faço ideia, quer dizer, eles dizem, vocês portugueses estão malucos, isto é uma coisa, algo que não pode acontecer. As câmaras também, outra questão aqui, só para terminar, têm que ter um papel muito mais proativo em relação ao município durante todo o processo, ou seja,
tem que partir muitas vezes da Câmara. A Câmara nestes casos tem que ser, e no caso da indústria, então tem que ser um parceiro, acima de tudo. Não pode ser vista a Câmara como aquela entidade que vai verificar as coisas. A Câmara é um parceiro. Se houver algum problema nos papéis, ou se houver algum problema, tem que partir da Câmara, eventualmente até a solução. Não tem que só partir da pessoa que quer fazer o licenciamento. Ou seja, a Câmara tem que, o papel da Câmara também é aqui ajudar o município, a representar, eu vou lá representar o município, eu vou lá com soluções ou com propostas de soluções, mas tem que partir também da Câmara a arranjar essas soluções e apresentar propostas de solução. O último ponto que eu tinha aqui destes 5 pontos voltamos outra vez ao meu primeiro ponto, que é a questão do planeamento, ou seja, a clarificação das regras, ou seja, uma aposta clara no planeamento que nos possam clarificar quais são as regras. Há pouco eu falava ali com o Miquel e com a Rita também à entrada, das piores coisas que nos trouxeram a nós técnicos foi os regulamentos municipais. Os regulamentos municipais, isto porquê? Porque as câmaras resolveram introduzir para cada município, de acordo com aquilo que entendiam mais, que fazia mais sentido no âmbito do seu procedimento, as suas próprias regras. Eu, se fosse governo, acabava com os regulamentos municipais. Regulamentos municipais ao nível do licenciamento. Acho que não faz sentido. As regras têm que ser iguais para todos. Nós temos um problema grave, mas que não está uniformizado, as regras são para outros municípios, outros para outros. E para nós que trabalhamos aqui fora, torna-se muito complicado. E basicamente acho que era isto. Fico disponível. Naturalmente que queremos agradecer aos nossos oradores e foi uma grande lição que viemos hoje todos aqui aprender, naturalmente, as todas as ideias que também vamos daqui levar para pôr em prática e passo naturalmente a palavra ao público para alguma questão que queiram colocar a qualquer um dos três, naturalmente. Só aqui uma retificação, Paula não é Rita. Eu queria fazer uma pergunta ao nome do senhor. Pergunta não. Era, o senhor falou dos transportes, de facilitar os transportes, cada vez menos poluante, tudo. Há uma coisa que se passa com a Marinha em São Pedro de Moelo, durante 10 meses praticamente, um autocarro de 53 lugares vai levar 4 pessoas e de volta para São Pedro. Ao nível do que você estava a falar, acho que 3 vezes ao dia. O que é que se podia fazer? Porque acho que já para a poluição é uma coisa complicado e eu no meu ver acho que eu sei que aquela estrada não pertence à Câmara Municipal, que é da Estrada de Portugal, mas não sei se era bom idealizar um transporte, por exemplo, da Tung, que faça esse tipo de transporte nestes 10 meses. Porque acho que é uma aberração termos um autocarro de 50 lugares para levar 4, 5 pessoas 3 vezes por dia para São Pedro, ir e volta. Não sei o que é que o senhor pensa disso. Posso? Não me exprimo bem porque eu não estou... Sou franceguês. Deu para perceber. Não sei se me juntar agora e se eu respondo já. Ok, eu percebi perfeitamente a questão. Existem muitas soluções para este tipo de coisas. Até existe uma coisa que é o transporte a pedido. Transporte? A pedido. Sim, existe, por exemplo, uma aplicação ou até um telefone e que as pessoas podem pedir para determinadas horas, determinados tipos de propostas e trajetos, que o autocarro vai apenas quando tem um mínimo de pessoas, obviamente quando há uma pessoa, e vai um autocarro mais pequeno, uma coisa mais adequada. Por vezes, não são autocarros, são carrinhas que fazem este tipo de transporte. Até é uma das soluções. E, tal como o transporte tem de ser integrado com os vários tipos de transportes e meios, deve haver vários tipos de veículos para tipo de trajeto. Então não faz sentido ser um autocarro de 50 lugares ou esse número de pessoas que não é.
Tal como não faz sentido, por exemplo, usar um veículo a gasóleo para uma curta distância. Exatamente. Aliás, não faz sentido se calhar usar veículos a gasóleo já. Partir já para outras alternativas, especialmente porque estamos a falar de um planeamento que pode ser assumido pela parte pública. Mas muito menos usar a gasóleo para curta distância não faz sentido. Já tivemos um exemplo disto em São Pedro, tivemos que fechar uma escola quando havia só 5 alunos. Lá está o transporte. Também lá ia para o professor dar aulas para 5 alunos a São Pedro de Melo todos os dias, não é? Mas efetivamente fechou-se a escola, mas o horário do transporte público continua o mesmo. Para trabalhar para aqueles alunos que não existem em São Pedro de Melo na escola, para vir para a Marinha estudar. O horário é exatamente o mesmo. Planeamento e integração, é aquilo que falámos. Está bem. Falámos, é preciso planear, é preciso Pois. e adaptar. O Frederico é que tinha razão do planeamento. Sim, Mas tem concordo problema plenamente disso. com ele, tem toda a razão. Isto é mesmo uma questão de planeamento. Peço desculpa, se for preciso nós temos para aí 50 pessoas a trabalhar por dia em São Pedro de Melo, podiam utilizar o transporte público e não podem fazer porque o horário não está adequado ao horário de trabalho das pessoas. Isso é um dilema que nós temos. Sim, exatamente. Daí ele tem que ser integrado e adaptado às pessoas. E até se podia chegar à conclusão que haveria outro tipo de coisa interessante a colocar. Imaginamos, por exemplo, o transporte partilhado. Por exemplo, se calhar era mais adequado. Por isso é que as coisas têm de ser, tal como dizia o Frederico, têm de ser pensadas, com dados concretos, para tomarmos boas decisões. Não é só porque vimos, por exemplo, que é bonito andar de bicicleta na Holanda, que vamos pôr toda a gente a andar de bicicleta naquele território. Não, tem de ser adequado. Tem de ter dados, temos de ter fundamento para as decisões que tomamos. E não pode ser simplesmente andar a copiar porque é bonito, porque está na moda, ou por qualquer outra razão. E só uma pergunta aí depois ao cabo, à senhora, não sei como é que se chama, Paulo, não é? Outra vez ao Distrito de São Pedro de Melo. Eu não estou em França e eu faço o máximo de publicidade para São Pedro de Melo, gosto aqui da minha terra. Eu não compreendo é que existem poucos roteiros e indicações da nossa praia. As outras, Vieira, o Pedrógão, mas a nossa, há por vezes que em França, por exemplo, procurar São Pedro, não encontro. E mesmo aqui nos turismos, vamos aqui aos postos de turismo, é raro encontrar quando estamos a São Pedro de Melo. Porquê? Não querem que as pessoas vão para lá? Ou que, não percebo. A senhora está metida no turismo, está? Tem que nos ajudar. Tem que nos ajudar. Os empresários são bons, mas também tem que ser das duas partes, não é? Claro. O turismo e os empresários. Essa questão é uma questão bastante complexa, não é muito fácil de colocar e a resposta é complexa. Porque, efetivamente, São Pedro de Melo é fantástica, é super apelativa em termos de turismo. Tem, de facto, algumas fragilidades, esta questão que estávamos aqui a falar, até de assegurar a mão de obra aos empreendimentos turísticos durante todo o ano. Não é um trajeto fácil nem encontrar os tais transportes adequados aos horários de hoteleiros de entrada e saída. Se eu preciso só no período de verão, o estacionamento é tão importante, nós se calhar tirávamos 100 automóveis de São Pedro. Pessoas que trabalham em São Pedro naquele período. Pelo menos 100 automóveis, não se faz. Quando é tão escasso o estacionamento de São Pedro. De facto, o planeamento aqui é fundamental. Agora, há que ter consciência que o planeamento é uma coisa que demora, não tem efeitos imediatos. O planeamento é fundamental do ponto de vista do turismo. Aliás, já se começou até em sede dos planos regionais de ordenamento do território, os PROTs já fazem zonamento turístico e já se definem zonas de interesse turístico e elas depois são bebidas para os PDMs. E o próprio PDM deve ter essa vocação de identificar quais são as suas zonas turísticas e planeá-las também na lente turística, mas não só, porque elas depois é transversal com esta questão toda dos transportes, da mobilidade e do urbanismo, da arquitetura. Este trabalho é um trabalho de planeamento e organização do território. Aquilo que nos estava a falar já é um trabalho de promoção e marketing. Deve haver esta organização, deve haver uma boa sinalização. Cada vez mais estamos na era das cidades inteligentes e desta informação cada vez mais digital. E isso é algo que vai caber a quem? Ao Turismo Portugal, às agências regionais de promoção turística do centro para o exterior, à AECEP, e depois há naturalmente entidades mais locais, seja a Câmara Municipal, mas sejam também os privados. A promoção de São Pedro de Melo faz-se por todos os agentes que lá estão, mas também
há as entidades próprias para esse efeito. E aqui será o turismo do centro no âmbito do mercado interno alargado, Portugal e Espanha, e depois o turismo de Portugal naquilo que é o mercado internacional. Agora, São Pedro de Melo é uma praia e, portanto, compete aqui à Câmara Municipal ter voz ativa junto destas entidades, organizar o seu território, planear, ter os tais programas, os tais roteiros, ter essa informação em suporte digital e marcar presença nos eventos turísticos e fazer com que os operadores, quem programa o território e quem o vende, tenham lá São Pedro de Melo. Isto é um trabalho, não é só Câmara, são agentes privados também, tem outras entidades de nível superior, não só autarca, consigo, de nível superior, e é um trabalho que, de facto, quando a Cidália começar, não vai ter um efeito logo no imediato. É feito ao longo deste tempo. Portanto, há planeamento, há organização do território, há promoção, é um percurso que se faz. Eu tinha levantado a mão para fazer a pergunta, entretanto, até parece que começou a falar da necessidade da participação dos vários elementos para além da própria Câmara Municipal. É percebido que existe aqui um papel muito importante como força diretriz e de planeamento daquilo que a Câmara vai fazer, mas pelo que eu entendi, principalmente até da sua apresentação na parte do turismo, isto também na parte das tecnologias, da integração das coisas a nível da mobilidade, para tudo funcionar em conjunto, não pode ser só a Câmara a encarregar-se, temos que ter iniciativas privadas, temos que ter a participação das empresas, e aqui a minha pergunta é um bocadinho sempre as empresas independentes, sendo que, por exemplo, pensando na indústria, naquele convite, naquele desafio de fazer indústria, pensar no turismo, isso é uma coisa que vai depender muito da vontade de quem está à frente disso, que é independente da Câmara. O que é que a Câmara pode fazer para mobilizar estes participantes a tomarem parte do plano e do objetivo estratégico? Bom, na minha opinião, a Câmara Municipal é cada vez mais, como estava a dizer o Frederico, e eu estou a tentar para o Frederico, é um parceiro, não é? E, portanto, quando dizemos que é parceiro, a Câmara Municipal sabe, tem que fazer o esforço de identificar estes agentes que estão no território, a dinamizar as suas atividades económicas e não só, porque depois temos aqui agentes culturais, sociais, que acabam por também interferir naquilo que é a oferta turística do território. Tem que os identificar e tem que os chamar cá. Tem que haver aqui conversas, esta conversa que estamos aqui a ter, tem que haver esta plateia com os empresários, tem que haver aqui uma discussão participada daquilo que deve ser o desenvolvimento turístico do concelho. A Marinha Grande deverá ter um plano de estratégia para o turismo. É óbvio que a Marinha Grande pode não elencar o turismo como um setor preferencial, se é estratégico ou não. Se sim, deve pensá-lo pormenorizadamente numa visão de longo prazo. Já se deve ter à prática também a opinião do que é que esses parceiros podem pretender para depois o objetivo final seja alguém que esteja interessado em participar. O planeamento só é um verdadeiro planeamento se todos os agentes, todos os players com interesse se pronunciarem. E, portanto, aqui eu falo sempre das empresas, mas falo dos cidadãos, falo de todos os agentes que estão no território, porque o turismo não existe sem toda esta gente aqui a exercer a sua devida função. E, portanto, aquilo que a Câmara Municipal pode fazer é dinamizar esses encontros, fazer esse planeamento, promover aqui alguns seminários técnicos de informação e, eu até diria, de desmistificação de alguns temas, conforme o Frederico estava a dizer, que às vezes metem muito medo, mas que não são assim tão complicados, ainda que haja matéria, do ponto de vista do licenciamento, etc., a melhorar muito por parte das câmaras municipais e às vezes quando nós temos processos de licenciamento que vão à DGPC, às CCDRs, nós então ficamos logo um pouco assustados. O papel da Câmara é desmistificar, é ser parceiro lado a lado e dialogar, construir um planeamento para o seu território. Portanto, eu acho que este é o caminho, só vejo este, não é? Não, mas também há aqui uma questão que eu acho que é importante, é que a questão do planeamento também obriga a Câmara a ser a Câmara a tomar a iniciativa. Ou seja, isto é importante, ou seja, durante muitos anos nós tivemos isto na questão do território, ou seja, que quem tomava a iniciativa, quem decidia o rumo não vou falar da Marinha Grande, mas do território, eram os empreiteiros, porque a pressão imobiliária é muito grande,
as câmaras não faziam planeamento e isto ia evoluindo à medida que eles iam construindo prédios, pá, porque eles faziam pressão, aquilo o território tinha-se construído, ou seja, nós íamos evoluindo esta vida. Isto acontece